Eu trouxe uma crônica, em vez de trazer uma poesia. Mas eu tive uma razão para isso. Essa crônica aqui foi assim a história. Tinham aberto o mapa cultural. Para quem não sabe, o mapa cultural é um evento do Estado e ele abre inscrição para escritores, para música, para um monte de trabalho. E aí abriram um edital para literatura. Eu fiz uma crônica, participei do mapa cultural aqui em São Sebastião, vem um pessoal do Estado para avaliar, tem toda uma coisa diferenciada, não é uma coisa do município, é uma coisa do Estado. Aí eu fiz uma crônica, apresentei lá, fiquei entre as classificadas. Quando foi classificado aqui, teve a regional em Ubatuba. Então, em Ubatuba, teve a peneira para todos do litoral norte. Fui lá me apresentar em Ubatuba. Fui classificada em Ubatuba, a próxima peneira era em Jacareí. Aí fui em Jacareí, nunca tinha ido nisso. Falei, Nani, me leva, eu quero ir, nunca fui. Fui. A Naninha estava namorando, pegou o namorado dela, me levou, faz uns 20 anos isso. Aí eu cheguei lá em Jacareí, tudo gente diferente, é isso que eu quero que vocês entendam. Era gente de Pinda, de São José, de Taubaté, um monte de gente que eu não conhecia. E lá foi assim, primeiro as pessoas se apresentaram, e aí teve um café, e depois desse café eles falaram quem foi os selecionados. Então eu apresentei a minha poesia, minha crônica, igual todo mundo se apresentou. E depois eu estava tomando café com a Clarinha, distraída, assim, já estava, né? Falei, nossa, tinha tido muita poesia, crônicas eram pouca. Mas eu estava distraída, assim, no café, senti uma pessoa bater nas minhas costas, assim, virei, era uma senhorinha baixinha, assim, mais velha que a minha mãe já tinha falecido. Olhei, era uma senhorinha assim, ela olhou para mim e falou assim, a senhora é cínica, não? A senhora é muito cínica. E eu, gente, não dei risada, eu fiquei séria vendo ela falar, tirar satisfação comigo. Ela falou, a senhora é cínica, a senhora é muito cínica, viu? Eu não sei se ela esperava que eu fosse falar alguma coisa, como eu não falei nada, ela saiu e foi embora. E eu falei para a Naninha, nossa, eu pensei que aquela mulher ia me bater, porque ela veio brava em cima de mim. Então, ó, eu vou ler essa crônica para vocês. Eu já editei essa crônica num livro chamado Alma Caipira e Caiçara, mas eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, eu provoco com o que eu escrevo. E aquele dia, aquela mulher me deu a oportunidade de eu viver isso na íntegra. Porque às vezes a gente sabe que escreve alguma coisa e incomoda, mas ela veio e demonstrou com letras e palavras o que tinha acontecido. Vou ler essa crônica para vocês. Depois eu vou dizer por que eu estou lendo hoje. Gravidez de prostituta. Nos anos 60, quando eu fiquei sabendo o que acontecia dentro do short dos moleques, a minha curiosidade me levou a uma pesquisa científica com meus primos menores, o que depois foi chamado de brincar de médico. Naquele tempo, não podíamos perguntar sobre sexo, era proibido. Com a chegada da AIDS, hoje uma menina de 12 anos já sabe até que aquela é a hora de vestir a camisinha, conhece os anticoncepcionais do mercado e anda por aí matando os moleques dançando funk. Mesmo assim, a gravidez na adolescência e a prostituição infantil avançam. Será que não seria mais prático falar de sexo como profissão? Teríamos, quem sabe, uma NR com uma Eva e a folha de parreira na capa, símbolo do primeiro EPI. É bom lembrar que, segundo o IBGE, cresce o número de famílias formadas por mulheres criando os filhos com as avós.
Conheço algumas prostitutas que atendem 14 clientes por fim de semana para arcar com as suas despesas. Haja EPI. A gravidez deve ser uma decisão consciente das responsabilidades. E eu acredito que o maior exemplo de livre-arbítrio na vida de uma mulher é saber se ela quer ter um filho ou não. Não sei se estarei viva ainda, mas com certeza, em algum tempo, o Serviço de Saúde Pública vai atender a prostituta gratuitamente, fazendo abortos, uma vez que será considerado, nesse caso, acidente de trabalho. Então, tomara que todos vocês tenham se indignado também. Mas esse texto tem 20 anos e é atual. Eu resolvi ler esse texto hoje aqui, porque hoje, 7h30 da manhã, morreu o Papa Francisco. O Papa Francisco vai ser lembrado por muitas coisas, mas eu vou lembrar do Papa Francisco porque um dia ele falou assim: tá bom, a Igreja Católica condena o aborto, não é? Vocês querem que o aborto seja considerado um assassinato. Então, por que quando a mulher tem um filho, vocês chamam de mãe solteira? A partir de hoje, ninguém mais pode falar mãe solteira, porque mãe não é estado civil. Então, talvez essa fala do Padre Francisco seja o maior dogma que ele quebrou da igreja. Porque, na verdade, ele fez isso porque não estavam dando comunhão para a mãe solteira. Quem é de igreja aqui deve saber. Os padres não queriam dar comunhão para a mãe solteira. E aí ele falou: a gente condena se ela mata a criança, e se a criança nasce, a igreja está condenando do mesmo jeito. Olha, até me arrepio. Ele fez isso por escrito. Não existe mãe solteira. Mãe não é estado civil. Então, essa é a maior contribuição do planeta.